Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre defesa administrativa de auto de infração. Roseli, só quem faz defesa administrativa de auto de infração é advogado, então esse vídeo é para eles. Não é verdade. Defesa administrativa de auto de infração não precisa necessariamente ser feito por um advogado. Você técnico pode fazer também. O ideal é que se tenha conhecimento dos dois lados, que se tenha conhecimento jurídico e se tenha conhecimento técnico. Mas não significa que só o advogado vai fazer isso. Você tem que ter em mente que a defesa do auto de infração é extremamente importante o contexto dela, o mérito, ou seja, o que eu vou discutir no auto de infração? Qual é o objeto do meu auto de infração? Eu fui autuado porque eu descartei efluente fora dos parâmetros estabelecidos pela legislação. Ok, eu tenho um laudo do órgão ambiental comprovando que eu descartei fora dos limites do padrão legal, eu tenho a legislação que me dá o padrão legal, então eu cometi uma infração, eu cometi uma não conformidade, eu vou ser autuado. É passível de defesa isso? Pode ser que sim, depende da matéria e depende como você vai discutir isso. O mérito do auto de infração, ele sempre tem que ser avaliado. Quando você recebe um auto de infração, você tem que analisar todo o contexto do auto de infração, linha por linha do auto de infração. O que tem que ser dito, aonde tem que ser dito e aonde tem que estar as informações. Muitas vezes a gente consegue desqualificar o auto de infração só fazendo uma análise dele. E aí eu não estou falando nem do mérito dele, eu estou falando dele. Pega o auto de infração, corre o olho e vê o que você tira dele. Então, Roseli, como é que tu analisa um auto de infração? Gente, eu analiso o auto de infração do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico. Eu somo as duas coisas. Mas por quê? Porque eu tenho as duas formações. Mas muito antes de eu ter a formação em direito, eu já fazia a avaliação do auto de infração desta forma. Porque tem coisas que são importantes estarem no auto de infração, que é imprescindível que conste no auto de infração, sob pena dele ser simplesmente arquivado, ser considerado nulo porque faltam informações. Onde é que a gente sabe o básico dessas informações? Aonde isso está contido? Decreto 6514 de 2008. Lá você tem toda a lógica do auto de infração. O que é um auto de infração, o que é uma advertência, o que é uma multa, o que é uma multa simples, o que é uma multa diária. Tem uma série de informações ali que são relevantes. Em que momento eu posso ser autuado? O que vai ser a minha pena? Pode ser que a minha pena seja pecuniária, pode ser que a minha pena seja suspensão das atividades, pode ser que a minha pena seja devolução de alguma coisa. Então, o decreto, ele regulamenta o auto de infração. Eu não estou aqui para explicar para você o decreto 6514, porque ele por si só ele fala, ele é extenso, mas eu tenho todas as informações ali. Processo de auto de infração administrativo está contido ali, não tenho o que discutir. O que eu quero te falar são os detalhes que não estão escritos ali e que você tem que ter muita atenção com eles. Por exemplo, você recebeu um auto de infração, você vai analisar o auto de infração. Primeira coisa, os dados da empresa. Nome, endereço, CNPJ, todos os dados relacionados à empresa são pertinentes? É isso mesmo? Eu estou falando deste empreendimento? Aí você deve estar pensando, Roseli, que coisa mais idiota. É óbvio que é. Gente, não é tão óbvio assim. Eu já recebi auto de infração que no envelope tinha os dados do meu cliente e dentro era um auto de infração de uma empresa que eu nunca ouvi falar. Não sabia nem que existia, porque foi colocado errado. Mas daí eu recebi. Sim, você recebeu. E eu preciso me apresentar. Lógico, você vai apresentar uma defesa dizendo que você recebeu na data tal um envelope contendo um auto de infração de uma empresa que você desconhece. E você vai fazer uma defesa em cima disso, dizendo que aquilo lá não te pertence. Mas é muito importante você avaliar sim, ver a relevância de todas as informações que tem no auto de infração. Eu estou falando, nesse primeiro momento, das informações genéricas, tá?
o número da licença, os dados do empreendimento, ou seja, informações básicas. Aí a gente vai entrar agora nas informações específicas. Um auto de infração, ele precisa ter o dispositivo legal que foi transgredido, ou seja, qual foi a falha que eu cometi em relação à legislação. No exemplo que eu dei no início, qual foi a minha não conformidade, a minha irregularidade, a minha infração? Descartar efluente fora dos limites legais. Ok, isso tem que estar escrito em algum lugar. Mas também eu preciso que esteja escrito a base legal disso. Não adianta simplesmente dizer que foi descarte de efluente fora dos limites do padrão, sem eu ter qual foi o dispositivo legal, qual foi o artigo e a lei que eu infringi. Nesse caso específico, vamos chamar o CONAMA, tá? Nesse caso específico, eu vou dizer lá que foi o artigo 16 do CONAMA 430 de 2011, por exemplo, que dizia que eu tinha que descartar, que eu tinha que descartar sólidos suspensos num volume de 10 e eu descartei 11, por exemplo. Não sei nem se é 10 no CONAMA, mas vamos usar esse exemplo, tá? É criado. Ok, tá lá o dispositivo legal. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o dispositivo legal que o auto de infração me trouxe, artigo 16 do CONAMA 430, vou lá no CONAMA 430, vou olhar o artigo 16 e vou ver se esse artigo ele realmente fala o que foi colocado como objeto da infração. Se realmente esse artigo se refere a descarte de efluente fora dos parâmetros. Aí você deve, de novo, estar pensando assim, mas ele é óbvio que vai ser assim. Gente, nem sempre é. Eu já tive autos de infração por enquadramento legal totalmente errado. Teve um caso que foi até hilário. O cliente foi autuado porque ele fez uma ampliação sem licenciamento. Então ele foi autuado por isso, ele transgrediu várias legislações aí, porque todo mundo sabe que para fazer ampliação tem que ter licenciamento. Ampliar área útil tem que ter licenciamento, ponto final. Porém, o artigo que veio do auto de infração, ele estava relacionado a descarte de resíduo. Então, o texto do auto de infração dizia que era ampliação sem licenciamento. Porém, o artigo que embasava isso falava que era descarte indevido de resíduos. Bom, o que acabou acontecendo? O processo foi arquivado. Por quê? Porque na defesa eu coloquei que não existia nenhum nexo. Que o que tinha sido arguido não correspondia ao dispositivo legal que tinha sido levantado. Então, por mais que o cliente tivesse realmente cometido uma infração, a infração foi enquadrada de forma errada. O processo foi arquivado. Tá, neste momento, o empreendimento, o órgão licenciador que autuou, ele poderia arquivar aquele processo de auto de infração e emitir um segundo auto de infração corrigindo aquilo? Sim, ele poderia, mas ele não o fez. Então, o cliente acabou saindo ileso dessa história toda. O que também não é muito bom, porque às vezes abre precedente para fazer isso de novo. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas isso para você entender a importância de pegar o dispositivo legal que está relacionado ali e ver se ele realmente tem fundamento. E eu sugiro que você faça isso com tudo o que tem naquela folha A4 que você vai receber. Analisa vírgula por vírgula, termo por termo, verifica se tudo está de acordo. Até hoje, foram raros os autos de infração que eu trabalhei que não tinham erros de forma, que não tinham erros de matéria, que simplesmente eu pegava o auto de infração, não encontrava nada e eu já partia direto para a defesa. A grande maioria tem sim uma discussão inicial porque tem algum erro na elaboração do auto de infração. Isso, gente, não precisa ser um advogado para fazer. Você pode fazer isso. Se você tiver suporte do advogado, ótimo, que bom. Mas se você não tiver e você quiser tentar fazer, não tem por que você não tentar. Mas lembre, você tem que ler a legislação e você tem que entender o contexto. Você tem que entender o porquê o cliente recebeu aquela autuação, se aquilo procede ou aquilo não procede. Ok? Bom, passada a fase de verificar linha por linha do auto de infração para ver se ele realmente está coerente em tudo,
a gente vai para uma próxima fase, que é analisar a autuação que foi destacada. Então, a autuação que foi destacada foi descarte de efluente fora dos padrões. Beleza, é isso que eu vou trabalhar. O que eu vou fazer? Vou pegar. Qual foi a constatação que o órgão teve para emitir essa autuação? Qual foi a constatação que ele teve? E o que eu tenho em termos de evidências que eu consiga derrubar essa constatação? Que eu consiga jogar por terra toda a teoria que foi fundamentada para aquele auto de infração ser emitido. Ah, Rosélia, é difícil. Gente, é lógica, é matemática, é raciocínio. Querem um outro exemplo? Recebi um auto de infração, um cliente recebeu um auto de infração por descarte de efluente irregular. Com base em quê? O órgão coletou uma amostra de efluente deste cliente e levou para fazer uma análise. Foram analisados vários parâmetros e foi encontrado, por exemplo, DQO fora do, não lembro qual parâmetro, mas foi encontrado DQO fora do limite de descarte. O limite de descarte eram 200 ppm e foi encontrado fora, por exemplo. Foi encontrado 430 no laudo feito pelo órgão ambiental, tá? Eu tenho por prática, e é uma questão minha, pessoal, da minha consultoria, sempre que o órgão ambiental vai fazer uma coleta no cliente, eu chamo o laboratório e peço uma contraprova, ou seja, uma coleta feita pelo laboratório no mesmo momento. Por quê? Porque eu tenho uma contraprova. Se o laudo que o laboratório que eu chamei coletou deu ok, beleza. Se der algum problema no laudo do órgão ambiental, eu tenho uma peça para me defender. Eu tenho aquele laudo que foi feito por um laboratório cadastrado, com laudo de coleta, etc, etc. Então, eu sempre faço uma prova nesse sentido. Nesse momento, nesse dia em específico, a gente fez a coleta, só que o órgão ambiental, ele autuou em cima de um parâmetro que não tinha sido analisado pelo laboratório externo. Quando eu chamei o laboratório para analisar, o laboratório não analisou aquele parâmetro. Eu até pedi, o laboratório não fez. E é um parâmetro que nunca dava fora, não tinha por que eu me preocupar com aquilo. Só que na análise do órgão ambiental, aquele parâmetro deu fora sim. E a empresa foi autuada. Foi autuada porque deu fósforo fora, e a minha preocupação era DQO, mas deu fósforo fora, por exemplo. O que eu fiz na hora da defesa? Eu analisei, olhei o objeto, descarte de efluente indevido, parâmetro tal, fora do limite estabelecido na legislação. Olhei o artigo, beleza, era o artigo da lei mesmo, não tinha o que discutir, a questão de artigo, o embasamento estava correto. O que eu vou fazer? Vou ver o que eu tenho de provas a meu favor em relação a isso. E verifiquei que eu tinha uma série de laudos em que constava aquele parâmetro de fósforo, todos estavam ok. Aquele laudo que eu tinha feito de contraprova não estava. Tem um problema aí. Não tenho uma tese de defesa formatada, pronta, dentro das minhas evidências. O que eu vou fazer? Eu vou pedir uma cópia do processo do auto de infração, porque vai ter no processo de auto de infração informações relevantes a essa autuação que eu vou precisar saber para eu fazer uma defesa. Pedi a cópia, veio a cópia do processo do auto de infração e eu comecei a analisar o processo. Comecei a analisar o processo. Qual era a minha tese inicial? Que havia algum erro naquela análise, porque aquele parâmetro nunca tinha dado fora. Em 4, 5 anos de amostragem, a cada 15 dias nunca tinha dado fora. Por que deu fora justo naquela amostra? Tinha algum erro. Eu precisava encontrar alguma coisa que levasse no sentido de ter algo errado. E olhando todo o processo do auto de infração, eu encontrei as informações em relação à coleta que o órgão ambiental fez no cliente naquele dia. E eu encontrei uma informação muito relevante. Eu encontrei uma informação onde não tinha sido analisado determinado parâmetro e aquele parâmetro no texto da coleta dizia que tal parâmetro não havia sido analisado, uma vez que se perdeu a amostra no transporte.
Ou seja, coletaram a amostra, botaram no frasco, provavelmente deixaram o frasco meio aberto, ele caiu, virou, quando chegou no laboratório o frasco estava vazio, não deu para analisar. Porém, no laudo, eu tinha resultado daquele parâmetro. E foi exatamente aí que eu questionei. Como é que eu vou considerar? Eu tenho 30 laudos dizendo que fósforo está ok. Eu tenho um laudo feito pelo órgão ambiental dizendo que não está. Como é que eu vou acreditar nesse laudo se esse laudo está me trazendo análise de um parâmetro que não tinha nem amostra? Porque a amostra foi perdida. Está escrito no relatório que a amostra foi perdida. O frasco se perdeu ao longo do caminho, o conteúdo dele, e no laudo eu encontro um resultado, então tem alguma coisa errada. Ou seja, eu coloquei em xeque a análise que foi feita. E na dúvida, quem vai dizer o quê? Então, vocês conseguem entender a importância de pegar o processo do auto de infração e realmente estudar ele, ir a fundo, mergulhar nele e buscar as evidências dentro dele daquilo, da realidade? Então isso é extremamente importante, gente, para a gente conseguir fazer uma defesa que seja plausível, que seja estruturada, que seja robusta e não ficar só na questão de discutir os princípios do direito, de discutir que a empresa está no mercado há 500 anos, que ela sempre se preocupou com isso, aquilo, aquele outro. Não! É reto, é fato. O processo diz isso e diz isso, então o próprio processo está desencontrado. Por isso a necessidade e a importância de olhar no detalhe o processo do auto de infração. Vou confessar uma coisa para vocês. Embora eu seja engenheira química há muitos anos, embora eu trabalhe tecnicamente na área ambiental há muitos anos, eu me realizo com processos de auto de infração. Estudar o processo de auto de infração, olhar o detalhe dele, buscar o detalhe dele. Isso é muito bom. E é um jogo que a gente entra onde a gente tem que encontrar uma saída. A lógica impera em relação a isso. E isso é uma coisa que a gente só aprende fazendo. Pode ser que você faça sozinho, pode ser que você faça com um advogado. Pode ser que você faça com um advogado que ensine você. Eu, por exemplo, as empresas que eu trabalho com os técnicos que eu trabalho em defesa de auto de infração, eu sempre ensino. Eu sempre, olha, gente, olha isso aqui, gente, olha tal coisa. Olha, isso aqui não está certo. Ou seja, vai dando ferramentas para os técnicos aprenderem a pensar pelo viés jurídico, que isso também é importante. Outra questão do auto de infração. Roseli, quando é que a gente faz defesa de auto de infração? Porque às vezes a gente sabe que pega o auto de infração, não encontra nenhum errinho, vê que realmente aquilo aconteceu, tá? Assim, um auto de infração clássico. Empresa que nunca teve licenciamento. O órgão ambiental autua a empresa porque ela opera sem licença. Gente, isso acontece aos baldes, todo mundo sabe. Qual é a tese que tu vai usar numa situação dessa? Tu vai dizer o quê? Ah, mas a empresa nunca... Ela tinha que ter tido licença, ela não tinha, e eu não tenho o que discutir neste assunto. Depende. Depende se você não tinha o que discutir. Eu preciso ter licença prévia, preciso ter licença de instalação, preciso ter licença de operação. Eu tenho que ter essa sequência para a empresa estar regular. Ok? Tá. A empresa não tem licença de operação. Ela foi ter licença de operação agora, neste momento. Ela entrou com processo de licença de operação de regularização. O órgão ambiental emitiu a licença e também autuou, porque ela operou anos sem licença. Não tenho recurso para isso. Depende. Quanto tempo faz que ela está operando ali? A instalação dela é anterior a 97? Se é anterior a 97, eu tenho argumento sim. Porque a lei que me diz que eu tenho que ter licença prévia, licença de instalação, licença de operação, ela é de 97. A gente está falando da resolução CONAMA 237 de 97. Se a instalação da empresa anterior a isso, como é que ela ia prever isso antes dela se instalar se não existia resolução naquela época? Entenderam a lógica? Então, eu vou questionar. Tudo bem, talvez ela tivesse que pedir licenciamento antes. Ok, mas qual foi o artigo que foi enquadrado? O artigo dela estar operando sem licença ou o artigo dela nunca ter tido? Eu preciso avaliar isso. E muitas vezes a gente consegue sim derrubar
um auto de infração com essas datas, avaliando isso. Dentro, lógico, da responsabilidade e de fazer algo que se discuta o mérito. De novo, não se fique preso nos princípios do direito, numa coisa que não evolui. Ok? Um outro detalhe também. Muitas vezes a empresa recebe o auto de infração de uma infração que ela cometeu. Tá, ela está operando sem licença. Gente, ela está operando sem licença, ela está instalada há 3 anos, então eu não vou conseguir aplicar a regra que ela estava instalada antes da lei. O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Não tenho tese. Pago o auto de infração e arquivo o processo. Ok, é uma alternativa. Pago o auto de infração e arquivo o processo. Porém, a partir do momento que eu pago o auto de infração e o arquivo o processo, esse processo ele passa a ter uma característica de trânsito em julgado. O que isso significa? Que eu corro o risco de ter uma reincidência. Se eu cometer este problema de novo, ou se eu cometer um problema igual ao objeto da minha autuação, ou um outro problema dentro do mesmo empreendimento, eu posso responder. Igual, eu vou pagar multa em 3 vezes. Eu vou ter uma reincidência de uma classificação onde eu vou pagar 3 vezes o valor da multa. Vou ser penalizado a isso. Se eu tenho uma outra infração que não é igual, mas é no mesmo empreendimento, eu vou ter o dobro do valor da multa. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a reincidência. É fator primordial nós definirmos isso. Ok, muitas vezes o auto de infração, ele não é passível de defesa. Isso é uma coisa que eu vejo bastante. O auto de infração não é passível de defesa. Isso já aconteceu comigo. O cliente recebe um auto de infração, não é passível de defesa. Talvez o cliente, olha, não tem tese, não tem matéria, não tem mérito para discutir. Não tem como, nós vamos ter que pagar a autuação e cumprir a advertência e pronto, se tiver a advertência a ser cumprida. Só que daí alguém aparece lá e diz, não, vamos fazer uma defesa, porque senão a gente vai poder cair na reincidência. A empresa não vai poder cometer nada, porque se ela cometer alguma coisa, ela vai cair na reincidência. Aí faz uma defesa cheia de blá blá blá, que não diz coisa com coisa, simplesmente para não ter um trânsito em julgado, porque enquanto aquele auto de infração estiver sob análise de recurso e etc, ele não está em trânsito em julgado. E se ele não está, a empresa for autuada naquele momento, não vai gerar uma reincidência, nem dupla nem tripla, tá? Nem específica nem genérica. Então, muitas vezes se empurra isso para frente com medo da reincidência. Mas ele é o ideal? Não, na minha percepção não é o ideal. Mas a gente sabe que infelizmente isso acaba acontecendo. Eu entendo que se perde tempo. Tu movimenta a máquina pública por algo que tu sabe que não vai ser relevante, que tu não vai ganhar. Tu simplesmente está fazendo um jogo para ganhar tempo. Ou seja, em vez de tu colocar energia para que não aconteça mais problemas naquele sentido, tu coloca energia para ganhar tempo, despende tempo de um outro lado. Só que não é você quem vai decidir isso. Essa tomada de decisão, ela não te pertence. O que tu tem que fazer é orientar de forma clara, correta, precisa. Passar a informação. Agora, quem vai tomar a decisão, quem vai dizer faça-se ou não, não é você. Muitas vezes a gente acaba ouvindo, mas vai ser feita uma defesa e a defesa vai ser protocolada. Ok, vai ser feita uma defesa, vai ser protocolada. Embora eu não concorde com isso, mas é para não gerar uma futura reincidência. Quando a gente faz uma defesa de uma auto-infração, a gente tem esferas para isso. Tá? Então, a gente tem, geralmente são 3 esferas. Pelo menos é isso o que fala o decreto federal. Tem estados que entendem que são só 2 esferas. Mas daí pode, não pode? Na minha leitura, é inconstitucional. Mas, a minha leitura, tem que ver qual a interpretação que os juristas têm a respeito disso. O que acaba acontecendo é que você recebe um auto de infração, você faz uma primeira defesa. Na primeira defesa, você vai arguir tudo, você vai colocar tudo aquilo que você entende que é relevante para que aquele auto de infração
seja suspenso, para aquela taxa seja para aquela multa tenha o seu valor revisado, ou seja, o que você vai pedir. Porque o importante é no final de tudo que você arguir, você fazer os pedidos, o que você quer. Eu quero que esse auto de infração seja considerado nulo. Eu quero que o valor da taxa seja revisto. Eu levei 5 infrações, eu quero que 3 delas não sejam consideradas infrações. Eu levei uma das minhas penas é pagar 20 mil reais, mas eu também tenho outra pena que é fechar cancelar, suspender determinada atividade. Eu não quero suspender determinada atividade, mas eu pago a taxa. Ou seja, no final, nos pedidos, você vai pedir exatamente o que você quer, fundamentado com toda a defesa que você já fez, obviamente, senão não faria sentido, certo? Essa defesa ela vai ser apreciada pelo órgão que autuou e vai vir um parecer administrativo. Esse parecer, pode ser que esse parecer venha concordando com a sua defesa e o auto seja arquivado, se a sua defesa for fundamentada. Pode ser que este parecer venha discordando totalmente, mantendo tudo que tinha no auto de infração original. Pode ser que mantenha parcialmente você ganhe, então vai vir uma decisão administrativa. Essa decisão administrativa é passível de um segundo recurso? Sim, ela é passível de um segundo recurso. Você pode fazer um segundo recurso, vai vir uma decisão desse segundo recurso e pode ser que você possa fazer um terceiro recurso ou não, vai depender muito da legislação específica, como eu falei. Tem lugares que só permitem 2 recursos, tem lugares que permitem 3. No decreto 6514 fala em 3 as esferas recursais, tá? Então tem esse parêntese também. Tem um vídeo que eu falo, inclusive, sobre isso. Eu dou um panorama geral desse decreto e eu falo nessa questão das esferas recursais, quais elas são e tal, isso é importante, mas daí mais tema letra fria de lei, que não é o meu objetivo aqui neste momento com vocês. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho essas 3 esferas e elas são passíveis. Quando eu recebo a decisão da última esfera que eu recorri, eu não tenho mais como apresentar recurso. Então, ou eu acato e faço aquilo que a decisão me deu, ou eu vou entrar com uma ação judicial tentando impugnar tudo isso. Mas daí eu já saio da esfera administrativa e já vou para o judiciário. Ou seja, muitas vezes o empreendedor não quer, ele quer se manter no recurso administrativo. Para o judiciário, ele já não quer porque ele já vai ter um juiz, vai se tornar uma ação um pouco mais pesada, um pouco mais complexa em relação ao que se tem. Roseli, é possível que na análise do recurso o órgão autuador ele entenda que ele errou e que acate o recurso e arquive o processo? Sim, é possível, eu já tive isso, tá? Eu já tive isso em N situações. Teve uma muito peculiar, que era um cliente que recebeu resíduo de um gerador para destinar e o órgão ambiental autuou o gerador por descarte irregular e tal, e autuou o nosso cliente também por ele ter recebido. Só que eu tinha provas que evidenciavam que aquele material que o órgão ambiental disse que tinha vindo para esse cliente não tinha vindo, o material que tinha vindo era um outro, eu tinha tudo isso documentado. Então eu fiz uma defesa evidenciando que não era o material X que tinha vindo, o que tinha vindo é o Y e que eu podia sim receber o Y. O órgão ambiental acatou essa minha defesa e arquivou o processo. E eu recebi uma carta dizendo que o processo tinha sido arquivado. Pode acontecer? Pode. Só que isso vai depender do quê? Da sua defesa, a forma como você elaborou ela. Pessoal, ninguém nasceu sabendo. É uma coisa que você vai aprendendo à medida que você vai se questionando. Roseli, mas eu vou ter que fazer quantos para ficar bom no assunto? Gente, a gente nunca fica bom no assunto, porque a gente aprende todos os dias. Então, quer fazer? Pega o auto de infração, varre todo ele, olha todos os itens, vê se os requisitos legais estão corretos, está tudo certo, beleza. Então é isso, não tenho o que questionar. Faz uma relaçãozinha do que você vai ter que questionar, do que você pode questionar em relação à forma com que o auto de infração foi elaborado. Pega o objeto da autuação, verifica, busca as evidências que você tem,
o que você pode arguir em relação a isso, pega todo o processo, olha quais foram as informações que foram colocadas no processo, o que você pode falar em relação a tudo isso, o que você pode arguir, faz todas as suas anotações e com isso você começa a montar a sua peça, começa a escrever a respeito disso. Vai escrevendo todas as informações que você tem, mas vai colocando elas com nexo, com lógica, conta tudo o que aconteceu. Terminei, Roseli, escrevi tudo, o que eu faço? Vai dormir. Deixa de lado. No outro dia, com a mente tranquila, totalmente fora daquele problema, você vai ler o que você fez e você vai ver se você se convenceu daquilo. Se você teve que raciocinar muito para chegar naquela conclusão, entendeu? Porque se você teve que raciocinar muito para chegar naquela conclusão, também não serve. A coisa tem que ser reta, tem que ser clara. Você tem que escrever de forma clara, de forma lógica, tem que ser de forma precisa. Ah, mas daí a questão jurídica é importante? Sim, ela é importante. E ter um suporte jurídico neste momento é bom? Sim, neste momento é excelente. Por isso que eu digo que defesa de auto de infração é bom que os dois trabalhem juntos, o técnico e o jurídico, porque um entra com uma informação extremamente relevante e o outro entra com toda a estrutura e o suporte necessário para isso. Ok? Desta forma, vocês conseguem compor de uma forma melhor, mais ágil, mais eficiente. Contado tudo isso, então provamos por A mais B a nossa tese, porque nós temos uma tese a respeito do que aconteceu. Provamos por A mais B, então vamos para os pedidos. Ali é que nós vamos dizer o que nós realmente queremos em relação àquele auto de infração. Nunca se perde prazo. Se você tem 20 dias para apresentar a defesa, são 20 dias, não é 21. É importante você apresentar a defesa no prazo. Ah, mas eu não vou apresentar a defesa, o cliente vai assumir o auto e vai pagar. Então, ok, entre em contato com o órgão e se expresse no processo dizendo que vai ser pago a multa para o processo ser arquivado, vai vir o boleto, você vai ter um tempo para pagar, vai pagar e o processo vai ser arquivado. Se não tiver nenhum condicionante no processo, nenhum condicionante no auto de infração que tenha que ser atendido. Porque muitas vezes o auto de infração, ele tem o objeto do auto, o objeto da infração, o que aconteceu, e junto vem tudo aquilo que tem que ser feito. Ah, mas eu fui autuado porque eu não estava armazenando os resíduos de forma correta. Aí eu fui autuado em R$2.000, veio uma lista de coisas para eu fazer, bacia de contenção, piso impermeabilizado, cobertura, para eu fazer tudo em 30 dias, mas o que eu fiz? Eu aceitei a multa, eu paguei a multa e o processo foi arquivado. Não, você aceitou a multa, você deu ok, você pagou, você aceitou que você estava errado. Agora, se vem uma lista de coisas para ser feitas, elas têm que ser feitas. Não é simplesmente pagando a multa que o processo vai ser arquivado. Esse processo só vai ser totalmente encerrado quando você cumprir com todos os itens que vieram relacionados no anexo à multa, ou seja, que você tem que fazer bacia de contenção, que você tem que fazer impermeabilizar o piso, que tem que ter cobertura na área, e você tem que evidenciar isso e você tem que colocar isso nesse processo. Aí o órgão vai avaliar tudo isso, não, ok. Não, a Roseli cumpriu com o que foi pedido no auto de infração, então agora nós podemos sim arquivar o processo, independentemente de defesa ou não. Se veio uma relação a cumprir, essa relação tem que ser cumprida. Ah, Roseli, mas e se veio uma relação que não tem lógica? Se veio coisas que eu tenho que fazer que eu não preciso. Por exemplo, um caso que eu também trabalhei. O órgão ambiental autuou uma empresa por uma área supostamente, um solo supostamente contaminado, e pediu uma série de coisas, remoção de solo, análise de lençol freático, e a lista veio enorme em relação a tudo que a empresa tinha que fazer. O que foi feito? A empresa tinha um estudo, ela tinha feito um estudo onde foi provado que aquela área não estava contaminada. Então, eu tinha matéria para contrapor o objeto do auto de infração. Então, eu fiz uma defesa justificando tudo isso, que realmente aquela não conformidade ela não existia neste momento, em função do laudo que estava sendo apresentado, dizendo o que tinha na área, todo o estudo geológico, tudo aquilo que tinha sido colocado.
por pedir o arquivamento do processo e, por consequência, na mesma defesa, eu informei que, uma vez que aquela área não estava contaminada, conforme as evidências que eu estava anexando aquele documento, eu não tinha por que atender às exigências do auto de infração, eu não tinha por que fazer uma análise de de lençol freático, instalar piezômetro, ou seja, eu não tinha por que fazer tudo aquilo, porque eu já estava provando que aquela área era uma área livre de contaminação. Só que eu mencionei isso na defesa, eu não deixei isso aberto. Tipo, não, mas ela entregou isso, mas ela não falou nada a respeito. Não, temos que falar de tudo o que está contido ali. Nesse caso em específico, o que havia acontecido? O processo tinha sido protocolado no processo de descontaminação da área, o relatório dizendo que a área não estava contaminada. O relatório feito com RT, com laudos, etc, etc. Só que esse protocolo se perdeu. Esse protocolo se perdeu e quem estava analisando o processo, o técnico que estava analisando o processo, não recebeu esse relatório. E ele esperou passar um tempo, o relatório não veio, e o que ele fez? Ele agiu corretamente, ele emitiu um auto de infração porque ele não tinha recebido o relatório. Porém, o cliente nós tínhamos o protocolo que tinha sido entregue, o protocolo original mostrando que tinha sido entregue. Foi extraviado? Foi. Mas eu não tenho gerência pelo que acontece dentro do órgão ambiental, eu tenho gerência pelo que acontece dentro do cliente. Então, eu tinha uma contraprova muito forte que embasava tudo isso. Pessoal, uma última dica extremamente importante. Aquilo que você levanta, aquilo que você argue na primeira defesa é o que vale. Você não pode deixar de lado alguma coisa na primeira defesa e lembrar deste assunto na segunda. Por exemplo, se na primeira defesa eu contestei a matéria, o objeto do auto de infração, eu contestei o artigo em que ele foi enquadrado, eu contestei o laudo de análise que foi objeto da autuação, mas eu não contestei o valor da multa. O valor da multa eu não contestei. Aí numa segunda, protocolei a minha defesa e recebi uma decisão administrativa mantendo tudo o que eu tinha recebido no auto de infração, dizendo que não havia procedência em relação ao que eu estava falando, e deferiu totalmente a minha defesa. Eu fui fazer uma segunda defesa. Só que daí quando eu fui fazer a segunda defesa, eu lembrei que eu não tinha questionado o valor da multa. Então o que eu vou fazer? Eu vou questionar o valor da multa neste momento. Eu posso? Não faça isso. Se você não levantou isso na primeira defesa, é porque era irrelevante. Se era irrelevante, é assunto esquecido, é assunto superado. Você não vai mais voltar nisso. Na segunda defesa, isso não conta. Você vai continuar arguindo aqueles pontos que você levantou na primeira. Os que você concorda, o que você discorda. Aquilo que você não levantou na primeira, você não vai levantar na segunda. Ok? Faz um favor para mim agora, comenta esse vídeo, me manda e-mail no suporte@evot.com. Quero saber o que você achou disso, certo? Pretendo fazer uns outros vídeos sobre este assunto. Acho que a auto de infração é uma coisa muito, muito, muito importante e muitas vezes passa batido. Mas para isso, para eu conseguir saber para que lado eu vou, nesse sentido todo, eu preciso saber qual é a sua percepção. O que é importante para você dentro disso? O que você gostaria de saber mais sobre defesa administrativa de auto de infração? Então me ajuda, me manda e-mail, comenta, que isso vai ser bem útil para nós dois, ok? Te vejo no próximo vídeo.